Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre a centúria dos textos do amor de São Máximo, o Confessor. É o nosso terceiro encontro. Gostaria de passar um pouquinho aquilo que nós vimos no segundo encontro, acrescentando algumas coisas que talvez deveriam ter sido faladas naquele encontro. A base do pensamento da mística de Máximo Confessor tem também como fundamento o pensamento de Dionísio Areopagita, também chamado de Pseudo-Dionísio Areopagita. Ele tem duas obras dentro dessa perspectiva, uma chamada Os Nomes Divinos e outra chamada A Teologia Mística. Nisso ele faz uma distinção entre teologia, do aspecto conceitual, e faz a distinção da mística e o silêncio. Então, na obra Os Nomes Divinos, ele mostra que, a partir do momento em que Deus se manifesta na história do homem, porque o homem é capaz de conhecer a Deus, Deus deu ao homem capaz de conhecer a Deus e poder, ao conhecê-lo, perceber a realidade divina e a história da salvação. Então Deus se manifesta pela teologia, pela palavra. Ele pode ser expresso em palavras, desde os conceitos mais abstratos até os conceitos mais antropomórficos, que têm características humanas. Então, é uma expressão usada no livro de Dionísio Areopagita, que Deus se dá a conhecer através de um processo de descida, também chamada teologia positiva. Ele se dá a conhecer, e através de vários conceitos. Mas a mística faz o movimento contrário. Se a teologia ela desce de Deus aos seres humanos, a mística é o contrário, ela sobe dos seres humanos até Deus. Então é um movimento inverso, é chamado teologia negativa. Essa teologia é uma teologia de ascensão, onde o ser humano é chamado a tirar todo o conceito que ele tem de Deus para poder se elevar a Deus, entrar nas densas nuvens onde Deus está escondido, e diante dessa presença divina não existe mais palavra, não existe mais discurso. A única coisa que o ser humano tem é a visão divina. Então, na visão divina, o homem só pode estar calado. Então, a mística é a mística do silêncio, o ser calado. Ora, dentro dessa visão da mística de Dionísio Areopagita, que é uma perspectiva de subida, de negação dos conceitos, por exemplo, na teologia você fala, Deus é bom. Isso é um conceito de Deus. Na teologia negativa, você fala, olha, por mais que o ser humano possa conhecer a bondade, ele jamais será capaz de perceber a totalidade da bondade divina. Então ele cai na ignorância, porque qualquer coisa que ele possa falar da bondade de Deus é nada diante daquilo que a bondade de Deus é. Então, os conceitos não conseguem expressar aquilo que Deus é através da experiência mística. Quando a gente fala assim, Deus é amor. O amor é uma realidade que pode ser percebida pelo ser humano. Mas
Na mística é o contrário. Por mais que você possa entender e compreender o conceito de Deus de amor, essa realidade conceitual nunca vai expressar, o ser humano jamais vai ser capaz de entender, jamais é capaz de compreender a realidade plena do amor divino. Ele sempre vai deparar na ignorância. Porque diante da realidade de Deus não se tem palavras, é o silêncio. Então, a oração, a partir do momento em que ela é exercida no sentido de ter uma disciplina para estar totalmente na presença divina, é a necessidade que nós temos de tirar esses conceitos, estar diante de Deus naquilo que Ele é e não naquilo que nós possamos compreender, porque tudo aquilo que nós possamos compreender de Deus é nada diante daquilo que Ele realmente é. Então, diante disto, nós vamos fazer a nossa sexta centúria. Vamos tentar primeiro ouvir a sexta centúria, depois meditarmos esta sexta centúria. 2 estados de pura oração são exaltados acima de todos os outros. Um é encontrado naqueles que não avançam além da prática das virtudes, eles só vão até a prática das virtudes, a ascese, e outros naqueles que seguem a via de contemplação, que chegam ao estado da presença divina. Isso tudo que nós estamos falando aqui não é simplesmente teoria. Isso aqui foi tirado das experiências místicas dos antigos eremitas, dos monges, e que depois relatavam essas experiências e como eles iam chegando a essa disciplina desse encontro com Deus, essa perspectiva de estar totalmente diante de Deus numa oração. O primeiro é engendrado na alma pelo temor de Deus e uma firme esperança nele. O segundo, por um intenso fervor por Deus e pela total purificação. O sinal do primeiro é que o intelecto, a capacidade pensante, abandonando todas as imagens conceituais do mundo, tudo aquilo que eu possa dizer do conhecimento do mundo, do cosmos, concentra-se e ora sem distração ou perturbação, como se o próprio Deus estivesse ali presente, como de fato está presente. O sinal do segundo é que já no início da oração, o intelecto é invadido de tal modo pela luz divina, infinita, que ela perde a consciência de si mesmo. Ela entra nesse mar divino, e faz a experiência da grandiosidade de Deus e das demais coisas criadas. Mas percebe somente ele que, por seu amor, ativou tamanha radiação. E assim, então, sendo consciente das qualidades de Deus, ele recebe reflexões claras e distintas dele. Para isso, eu gostaria de colocar duas palavras de pessoas que escreveram sobre essa mística. Primeiro, Gregório de Nissa. Essa referência, Gregório de Nissa concebe a perfeição como um progresso sem fim da alma através da treva de Deus. Deus se esconde sob densas nuvens. É uma realidade que o homem tem que transpor para poder estar diante da presença divina. Nas alturas da vida mística, vem a ensinar. O homem que sente a sóbria embriaguez, ele vê a vida mística, a oração, como uma sóbria embriaguez do amor divino. Ele é empurrado sem cessar para frente. Tem necessidade de superar-se continuamente,
Então, a mística ela não é um estágio final, ele é dinâmico. De negar perpetuamente o que possui para correr com todas as suas forças e em prol daquilo que ele não possui, sem ficar satisfeito jamais. O místico nunca é satisfeito com a sua oração, ele está sempre querendo ir a mais e além, aprofundando, entrando no mistério divino. E o segundo ponto, a contemplação de Deus considerada como êxtasis, ou saída da alma fora de si mesma, absorvida pela força irresistível de Deus, presente e invisível, em outras palavras, a mística estática não teve, entre os escritores espirituais da antiguidade, outro representante insigne, senão Pseudo Dionísio Areopagita. Então, com essas duas afirmações, vamos tentar trabalhar esta sexta centúria. Ele vai falar, então, de 2 estados de pura oração. Esses 2 estados são tão importantes que eles são exaltados acima de todos os outros. O primeiro estão aqueles que não avançam além da prática das virtudes, a ascese, que fica simplesmente na dimensão do controle, das forças vitais e se esforçam para poder tentar subir até Deus. Então, a ascese ela é fundamental, mas ela é importante, mas ela não é o mais importante para aqueles que querem chegar à contemplação. Ela é um passo, mas não é o final. O outro, então, dos 2 estados, existe um outro estado, aqueles que seguem a vida da contemplação na busca da oração pura. Ascese. Então, nós vamos ver. Os que avançam, que não avançam além da prática das virtudes. Esses seguem a ascese. Porque a motivação deles é o temor reverencial de Deus e possui uma firme esperança em Deus. Nós já havíamos falado esta realidade com São Basílio Magno. O temor do inferno e a salvação. Embora a pessoa vai exercer toda uma atitude de ascese, de prática de virtudes, ela ainda não é capaz de chegar à oração pura, porque ela está buscando em função de 2 realidades que a impulsionam, o temor e a esperança em Deus. Já a contemplação pura, ela tem outra motivação. Motivação significa movimento, há um movimento interior. Um movimento de um fervor por Deus. A pessoa tem que querer buscar existencialmente, na sua realidade mais profunda, buscar a Deus. É como uma história que se conta do jovem que queria descobrir Deus. Então, o mestre, ao aproximar de uma poça d'água, colocou a cabeça do jovem dentro d'água e segurou com a mão. E o jovem debatendo, querendo sentir necessidade de respirar, porque ele estava sendo afogado, até no momento quando ele estava desfalecendo, o mestre então tirou a cabeça dele e falou assim, se você não tiver vontade de Deus, como você tem vontade do ar, você não vai ser capaz de encontrá-lo. Quer dizer, é uma realidade vital. Então, esse fervor por Deus e pela total purificação. Porque quanto mais a pessoa quer estar próxima de Deus, mais purificada, isenta de qualquer mancha, ela vai querer estar. Então, os que avançam na prática da virtude,
que corresponde ao primeiro estágio, né, que é o sinal, né, do estado de oração, é necessário que nós pratiquemos a virtude para estarmos prontos ao estado de oração. O intelecto, naquele momento, abandona todas as imagens conceituais do mundo, porque você não pode estar diante de Deus fazendo um discurso conceitual, nem mesmo aquilo que você possa compreender de mundo. Você concentra-se e ora sem distração. Isso talvez seja o grande problema do Ocidente. O ocidental não consegue se distrair, porque ele é uma pessoa que está girando em torno de um monte de ofertas e ele muitas vezes não sabe se concentrar naquilo que se deve concentrar, né? Então, ele concentra-se e ora sem distração e perturbação, não se deixa ser perturbado por nenhuma realidade que está em torno. Como se o próprio Deus estivesse ali presente, realmente Deus está presente. Mas essa realidade é uma fase, né? É uma fase da oração, que tem como seu princípio a ascese, que tem como seu princípio, né, encontrar com Deus, mas ainda perpassado por esse temor reverencial de Deus, a esperança em Deus, que são realidades, como Basílio diz, interesseiras. Agora, o segundo estado, o sinal dos que avançam na prática da contemplação, já no início da oração, ela não precisa se preparar, é só o fato de estar em oração, ela já está tão apta a essa intimidade com Deus, né, que no início da oração o intelecto já é invadido de tal modo pela luz divina e infinita. Ora, fazer esse estágio, chegar a esse estágio, é um estágio que requer, né, uma grande caminhada, né? E que ela se perde na consciência de si mesmo. Ela totalmente está absorta por aquela realidade divina, né, e das demais coisas criadas. Ela está nessa realidade, mas ela está numa realidade divina que essas coisas não interferem mais, mas percebe somente Deus, que por seu amor, né, ativou tamanha irradiação. Essas práticas nós vemos em São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, Santa Edith Stein. Esses grandes santos da mística, né, que nos ensinam, né, como nós podemos estar, né, nessa realidade, nessa presença divina. O próprio intelecto, naquele momento, ele não cria nada, né? Ele não precisa abandonar nada, ele já é invadido por essa presença divina. A consequência é que, então, como diz, a consequência disso tudo, São Máximo, o confessor. A consequência, né, é que aquela pessoa então percebe somente Deus, que por seu amor ativou tamanha radiação. Então, é a total experiência da presença divina. Mas quem está apegado a tantas coisas, quem está apegado aos seus interesses, quem está apegado a essas realidades materiais, quem está apegado a pessoas, quem tem apego, dificilmente vai chegar a fazer essa oração. Porque é o total desprendimento, né, para a total experiência dessa presença divina, essa elevação da presença divina. E assim, então, sendo consciente das qualidades de Deus, então a pessoa toma uma consciência, ela não precisa se explicar nada, ela já traz consigo essa experiência dessa realidade, dessa qualidade da presença divina, ela recebe reflexões claras e distintas dele. Eu acredito que
isso vai muito da motivação e do sentido que as pessoas querem dar à sua vida. É como diz Jesus, se queres ser perfeito, é uma exigência muito grande. Se queres. Essa perfeição exige realmente uma dedicação, existe um exercício no início bastante grande, de uma ascese que vai se preparando para depois, né, encontrar essa experiência mística. Então, essa atitude disciplinar de concentração, essa atitude disciplinar, né, de direcionar as coisas, não se distrair, muito difícil no Ocidente, mas não é impossível. Porque nós temos grandes santos que conseguiram, né, fazer essa experiência desta oração, né, de estar em Deus, né, de vivenciar plenamente em Deus, né, sua presença, que escapa a total intenção minha, que escapa de qualquer intenção de qualquer pessoa, é só Deus mesmo, é só Ele, ninguém mais é capaz de nos dar isso. Padre Eustáquio, rogai por nós. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.